grade da via, para reduzir custos na obra, né? Então, tem os equipamentos que o Eduardo vai explanar depois para vocês mais sucintamente, mas com base nisso aí vem aqui a questão dos cenários que eu falei com vocês. Então vamos pensar lá na frente, daqui 10 anos, sem a implantação de nenhum equipamento. Esse seria o trânsito que provavelmente vai ocorrer lá, se tudo ocorrer da forma que vem os nossos estudos de engenharia de tráfego. Então observe-se que esse ramal de ligação da cidade, do bairro para o centro de Araxá, vai ficar completamente comprometido em função da Avenida João Paulo II. Vai começar a travar a Avenida Uberaba. Isso é no pico da manhã, o pessoal saindo para trabalhar. No pico da tarde, também é impactante. Agora, no pico da tarde, você observa o seguinte, o pessoal retornando para casa vai ter um impacto somado embaixo. Então, o que acontece? De forma sucinta, à medida que você dá mais demanda para uma interseção, ela começa a perder capacidade, né? Ela já tem uma capacidade reduzida. E o que provoca isso dentro de uma rotatória? Na engenharia de tráfego a gente chama de efeito de atrito lateral. O atrito lateral é quando tem dois carros próximos, a tendência do carro desacelerar, ele desacelerar para não ter colisão, se desacelerando, se reduz a capacidade da via, reduzindo a capacidade da via, tem menos oportunidade do pessoal passar e vai começando a virar uma onda de choque ali e vai ter um problema. E aí a gente pensou, qual a solução definitiva para esse ponto de Araxá? Foi o viaduto. Aí a gente fez a implantação, esse volume é o mesmo daqui a 10 anos. E é isso a forma que a gente espera que comporte o tráfego naquela região, sem impacto nenhum, né? Então, observe o seguinte, quando eu mudo a forma de interação do tráfego da Avenida João Paulo II com o da Rua Uberaba, eu translado ele para níveis diferentes, eles não se atritam. Não se atritando, eu dou capacidade para aquela interseção e garanto a fluidez bairro-centro e a transição norte-sul aqui sem nenhum impacto. Tranquilo, gente? Quantos minutos que é essa interferência aí? Minutos? Quantos minutos que acontece esse gargalo? Quantos minutos por dia? Essa análise... 2 ou 3? Essa análise aqui a gente fez dentro da hora pico, né? 1 hora. Pois deve ser 2 a 3. Pico manhã, pico tarde. Então, somando tudo, dá 60 minutos por dia. Aí vocês estão querendo dizer que precisa fazer uma obra de 11 a 20 milhões de reais. Deixa eu só terminar, aí depois a gente abre as perguntas, pode ser? No final tem as perguntas. No final tem as perguntas, senão vai ficar, vai lá e a gente não consegue dar fluidez. Pode passar aqui o vídeo aqui? Mais do que mostrar videozinhos, a gente tem que mostrar dados estatísticos da engenharia. Aquilo ali são alguns parâmetros que a gente obteve na rede, na hora de pico, tanto manhã como pico tarde. E aqui os cenários sem o viaduto e com o viaduto. Parâmetros relevantes para a gente aqui, para a gente ter uma ordem de grandeza. Olha lá a densidade. A densidade a gente está falando em unidades de veículos por quilômetro. No pico da manhã está em torno de 3,5, na tarde 5, sem a gente fazer intervenção nenhuma, ele já sobe para 6,5 e 17,5. Quando você implanta o viaduto, ele volta para os parâmetros atuais. O que é mais impactante na densidade? Além da questão da quantidade de carro na rua, é o aumento da poluição, né? E perda de tempo também, perda de eficiência da rede. Está tudo relacionado à densidade ali. Outro ponto relevante, quando a gente olha a velocidade, não precisa olhar estratificado não, velocidade de todos ali, ó. Está girando em torno de 33 km por hora, a média geral dos carrinhos rodados na rede.
no pico da manhã e 28 no pico da tarde. Sem a gente fazer nenhuma intervenção, ele caiu de 33 caiu para 27 e de 28 caiu para 16 km por hora. O que é essa perda? Retenção em trânsito, né? Quando a gente coloca o viaduto, ele aumenta, ele fica com mais eficiente do que a condição atual. Ele faz muito sentido, porque a condição atual, se você está dando prioridade e todo mundo correlaciona ali, você tem uma queda de velocidade. A partir do momento que você tem trânsito livre ali, a tendência é aumentar, né? Eu poderia estar falando todos esses parâmetros para você aqui justificando. Acho que não cabe a gente ficar esmiuçando aqui. A questão é a seguinte, é mostrar que estatisticamente a implantação vai ser benéfica, tá? Pode passar. Aí aqui a gente tem algumas apresentações rápidas aqui do projeto. Aí o Eduardo, você pode apresentar? Aí quando chegar nas questões mitigadoras eu falo um pouquinho. Passada a etapa que a gente viu a importância do viaduto, né, que ele é necessário, a gente vem trabalhando para que ele fique o menos impactante para a cidade possível, né? Então, tanto para a obra, uma obra mais simples, mais rápida, mais barata, para ter um visual que não impacte. Obviamente que um viaduto causa um impacto visual no município, na avenida, então a gente queria trazer esse impacto como positivo. Para a gente melhorar o impacto, primeiro, o viaduto, a gente concebeu ele em uma estrutura mista, então ele é em concreto e aço, para a gente vencer o vão, não colocar nenhum pilar na área central da Avenida João Paulo II, até por causa do canal que tem embaixo. Então a gente apoiou em 2 jogos de pilares e na ponta é só a terra armada para a gente fazer o encaixe. Para a gente minimizar esse impacto, essa viga vai ser de aço cortem, vai ser uma cor marrom, a gente vai iluminar ela, uma fita de LED que não tem custo nenhum praticamente, ela fica acesa e à noite ela dá um visual melhor. Esse visual de pórtico também é para minimizar o impacto, para criar não só um impacto negativo, mas provavelmente vai ser um impacto positivo para o município. Nessa região, a gente está valorizando toda essa avenida, né? Já começando com o centro administrativo, com a Câmara, e aqui também na região a gente põe um equipamento que, devido à necessidade, a gente traz impactos benéficos para a região. Juntando com a comunidade que mora no entorno, a gente pensou inicialmente em fazer travessias por cima do viaduto, só que com o risco de travessia nas duas pontas do viaduto, a gente criou áreas de convivência embaixo do viaduto. Também para minimizar o impacto da população que mora na região. Nós entendemos, isso foi analisado tecnicamente também, que áreas de convivência no local, junto com a pista de caminhada que hoje é utilizada na Avenida João Paulo II, vai criar um ambiente positivo também para os moradores. Então, como que a gente vai criar esse espaço de convivência? Primeiro, implantação de 4 áreas verdes, junto com árvores. O Farner depois vai detalhar melhor as árvores para a gente minimizar o impacto de velocidade, de ruído na região. Criar nessa parte embaixo do viaduto uma proteção para não virar, criar um uso para evitar dele virar um local de habitação. Então, de um lado a gente está propondo colocar uma academia ao ar livre e do outro lado espaço de convivência com mesas e cadeiras. Esse é o espaço que vai interligar o pessoal da pista de caminhada e vai ter um ponto de parada aí. A gente quer criar um espaço de convivência. Então, com a abertura das 2 vias, foi possível colocar esses 4 pontos de área verde. Eu acho que é isso. Depois a gente continua com a parte dos impactos. A gente sempre, na engenharia, pensa em como minimizar impactos e os impactos que tiverem, a gente criar as medidas mitigadoras que o Farner vai detalhar mais agora. Pode passar. Então tem mais algumas imagens aí. Essas imagens são renderizadas, né, em software 3D. Então só para ter uma melhor noção do que seria o proposto. Pode passar. Ok. Pode. Aí o detalhamento do projeto geométrico. A questão dos projetos, vou passar de forma bem rápida aqui. Não quero ficar chateando, ficar detalhando em termos muito técnicos. Mas aí está a estrutura da forma que foi planejada.
da forma que eu mostrei para vocês lá, olha, a gente vai ter um acréscimo não tão impactante ali em termos de urbano, né? Mas em termos de tráfego, sim, um acréscimo de velocidade. Então, quando eu penso no carro, o que eu tenho que pensar? No pedestre também. Então, se eu estou melhorando as condições de acessibilidade para o carro, eu também tenho que melhorar as condições de acessibilidade para os pedestres que estão no entorno. Não adianta nada eu fazer uma obra de arte desse tamanho e falar assim, agora pode chinelar aí, não tem problema. Não, a gente não pensa dessa forma em engenharia. Então a gente criou pontos de acesso para pedestres. O Eduardo falou que vai ter uma pista de caminhada ali. Então a gente tem que mostrar como é que é o encaminhamento da chegada nessa pista aí, para ele usufruir de forma melhor a cidade e da melhor forma que ele sai de forma segura. Então para isso a gente está implantando também travessias elevadas. Não somente as travessias de pedestre, travessias elevadas, que é um grau maior do entendimento na engenharia de tráfego em termos de traffic count, né? Pode passar? Não, isso acho que você voltou. Aí tem alguns cortes, seções transversais, só que pela projeção aqui não está dando para enxergar muito bem. Era só para mostrar um corte, perfil, como é que seria uma vista já em projeto. Pode passar aí. Então, antes de eu falar dessas mídias mitigadoras, avança um pouquinho para mim, por favor, que aí fica mais fácil, acho que aí. Fica mais fácil a gente falar disso. Toda vez que a gente faz a implantação de um equipamento como um viaduto, ele tem pontos positivos e pontos negativos, né? O nosso estudo de impacto de vizinhança correlacionou esses impactos aqui, positivos e negativos. A gente observou que, no que tange ao positivo, a gente vai ter a criação de espaço de lazer próximo do viaduto. A gente está dando uma solução de engenharia de tráfego atrelado a um acréscimo de bem-estar para a população do entorno, que eu acho que é muito significativo, né? Esse pensamento é bem recente aqui no Brasil. Antigamente era, vamos fazer viaduto, acabou. A gente faz viaduto e pronto. Aqui não. É uma solução que está intermediando outras coisas, outros valores que está agregando para o entorno, não somente pelo tráfego de passagem. Implantação de árvores e criação de jardins, outro ponto favorável. A gente deixar a cidade mais bonita, deixar a cidade mais agradável, é um ponto favorável e o projeto está subsidiando isso. Alargamento das calçadas, no caso aqui, principalmente na área do entorno ali, a gente está deixando elas já com 5 metros. O que é isso para o pedestre? Conforto e bem-estar, né? Além da segurança também. Diminuição dos conflitos das interseções, foi com base naqueles estudos. Eu não trouxe aqui a figura de detalhamento para mostrar para vocês todas as correlações de tráfego ali, mas de forma geral vocês conseguem entender que para um tráfego cruzar com outro, tem um ponto de conflito. O veículo virar, tem outro ponto de conflito. Tem vários pontos de conflito ali. Com essa passagem de desnível, esses pontos de conflitos inexistem e aí a gente consegue ganhar capacidade na interseção. Facilidade do acesso a novos equipamentos, como supermercados, shoppings, o próprio centro da cidade vai ser melhorado, porque você vai ter mais fluidez na região. De forma geral, os indicadores de tráfego melhoraram, todos os indicadores melhoraram, e vai ter também implantação de iluminação pública no viaduto, que vai dar mais segurança, já não no aspecto de segurança viária, já falo dentro do aspecto de segurança pública, né? Um local mais movimentado, com mais iluminação, dá mais segurança no entorno ali. E utilização de elementos e novas tecnologias como pré-moldados, como o Eduardo falou. A gente não está trazendo a alvenaria da década de 20 para assim, plantada em loco. Não, é tudo pré-moldado para ter a maior agilidade na construção e um menor custo e menos emissão de poluentes também, resíduos, né? Em contrapartida, o mundo não é aquele mundo de Bob, né? Tem alguns problemas. Vai ter alguns impactos negativos. Quais são esses impactos negativos?
No caso, no que tange a população, vai ter um pequeno desconforto aí, principalmente na fase da obra, né? Quem já reformou casa sabe que quando está mexendo com obra é complicado, mas faz parte para a gente melhorar. A gente tem que ter um percalço a ser percorrido, então vai ter, pode ocorrer problemas com entulho, interdição de tráfego em determinados locais para a gente fazer desvios para fazer implantação, mudança e tal. Esses confortos em fase de implantação pode ser mitigados, que a gente vai conversar um pouquinho ali na frente. Necessidade de desapropriação dos imóveis. O secretário já falou para a gente que já teve alguns estudos preliminares e no entendimento para a melhor forma para atender o município e os moradores lindeiros, houve a necessidade de desapropriar dos dois lados. Com isso a gente ganhou em termos de melhor área verde, maior impermeabilização, maior mobilidade, mas a gente perdeu também em termos de desapropriação, em termos de custos de desapropriação. Já foi até mitigado já. Geração de entulho, a geração de entulho que está mais atrelada na desapropriação que na construção do viaduto em si. Né? Como eles são pré-moldados, a geração de entulho é mínima. Essa geração de entulho aqui é para, na desapropriação, demolir as casas e dar a área de construção. Possível ampliação de ruídos gerados pelos veículos locais em decorrência do aumento de velocidade. Em função do aumento da velocidade, todo carro, quando está deslocando, tem um atrito do pneu com o solo. Graças a Deus que tem, senão a gente saia da pista, né? Mas esse atrito, infelizmente, ele causa um pequeno ruído. Na maioria das vezes, a gente nem considera esse ruído. Vocês já perceberam, quando a gente está assistindo televisão de madrugada, a gente coloca a televisão lá no volume 4, volume 5, está de boa. Quando chega de manhã cedo, se eu subir lá por 17, por 20, você não está escutando. Mas você não percebe esse ruído, porque já está assimilado com a gente. Esse ruído de fundo, que a gente já ignora até então, ele é um pouco intensificado em função do aumento da velocidade. Mas tem como combater essa redução, que a gente vai falar um pouco para frente. Agora, pode voltar aquele slide para mim das medidas, por favor? Aí. Avança muito. Então, para a gente compensar essas partes que ficaram negativas, a parte positiva a gente deixa. As partes negativas a gente vai mitigar. Para mitigar essas partes negativas, a gente está solicitando, no nosso estudo, a gente indicou a realização de estudo prévio de projeto de sinalização para desvio de tráfego na etapa de obras. Isso é importante para quem? Tanto para os usuários de tráfego de passagem, como tráfego local. Vou ter que fechar essa via aqui para me deslocar o meu equipamento, um trator para cá. Ou a gente vai fazer a implantação, ficar uma fundação, aí vai ter que fazer o desvio de tráfego. Isso já está pré-definido através desse estudo de tráfego, com esse projeto de sinalização, onde vai ter os traçados, a etapa de implantação, e isso vai ficar muito mais fácil para os moradores e para o pessoal que utiliza as vias. Incentivar o uso do espaço público ali, né, no entorno ali. A gente vai ter novos equipamentos, mas não adianta nada a gente colocar a academia da cidade e não fazer o incentivo, né? Então a gente vai ter que criar a cultura, propriamente dita, da utilização do espaço público. Quem já viajou para fora e vê que lá fora o pessoal adora ficar em parques e diverte. Aqui a gente não tem muito essa cultura, né? Apesar que aqui tem, aquele parque que vocês revitalizaram, o Cristo, eu fui lá, eu fiquei de cara, tem muita gente, a cidade inteira fica passeando lá, caminhando, achei muito legal. Em Belo Horizonte a gente não vê muito disso. Implantação de árvores nas calçadas, na área de influência, né, de forma a suavizar os impactos sonoros e visuais. Além de as árvores terem um aspecto mais agradável, ser bonito, ela tem um segundo objetivo. Qual seria esse objetivo? Reter partículas de dispersão e reduzir o impacto sonoro. Quando a onda ocorre atrito lá do pneu com o carro, tem esse aumento,
ela bate na folha, é amortecida e o impacto não se propaga, né? Então tem essa redução. Então cidades arborizadas têm menos ruídos, justamente por causa disso, porque ela amortece os impactos sonoros. Implantação e revitalização de mobiliário urbano na área do entorno. Então, além da implantação do viaduto, está se revitalizando esses equipamentos, está se criando encaminhamento para os pedestres fazer caminhadas, está criando bons hábitos, né, para a população. Então, implantação de rebaixos nas interseções, aí eu falei da questão além dos rebaixos, da travessia elevada para os pedestres. A gente está na mudança de prioridade, focando também no pedestre, não só nos carros, né? Então vai ter essas implantações. Melhoria da segurança viária com implantação de travessias elevadas, que acabei de citar, e teve uma demanda aqui desse monitoramento do olho vivo, não sei de onde que... Foi na última reunião, né, que teve. Você sabe por quê? Sim. Então a cidade já existe esse olho vivo e iria ampliar esses locais aqui, já visando a implantação disso aí. Pode passar o slide? Não, falta mais um. Aí. Então, atendendo ao pedido do IPDCA, para que tudo isso ocorra, a gente tem que ter uma comunicação mais próxima com a população, mais próxima com os munícipes. Então, a gente está recomendando também nos nossos estudos aqui a previsão de entrega de panfletos nas portas, principalmente nas áreas do entorno imediato dessas edificações, explicando as mudanças significativas que vai ter, caso porventura tenha algum evento especial, vai ser comunicado previamente, né? Além do entorno imediato, está previsto também comunicações em meio digital, que vai ser vinculadas em redes sociais, sites da prefeitura, ou até mesmo com os nossos colegas da comunicação de rádio, televisão, que a gente vai sempre estar antecipando o que vai ocorrer, para não ter imprevistos lá, o pessoal sempre está descobrindo um problema lá. Não, a gente está antecipando, a gente fala o que tem que ser feito, né? E também deixar disponível o telefone ou outro meio de comunicação para que seja possível receber as reclamações. Pode passar? Pode passar. Aí aqui já estou concluindo a nossa apresentação, depois já abro o espaço para as perguntas, tá? Então, de forma geral, resumindo tudo aqui, a implantação do viaduto é positiva, tem mais pontos positivos do que negativos, mas a gente identificou no nosso estudo de impacto de vizinhança que dentro dos impactos negativos a gente vai ter uma mudança de configuração de paisagem. O que seria isso? O novo elemento visual, né? Eu particularmente achei muito bonito o viaduto, nem falaria que seria um impacto negativo, mas tem essa intrusão visual. Além disso, tem a questão da oneração a mais, em função dessa nova concepção, a gente teve que desapropriar um pouco mais, e tem as questões de movimentação de terra para fazer a base do viaduto. No que tange os aspectos de melhoria, a gente está vendo que dentro do aspecto da circulação viária, a gente teve um acréscimo muito positivo, tanto para o pedestre quanto para os usuários de carro, né? A gente está criando, além da resolução dos problemas de tráfego, a gente está trazendo soluções no que tange áreas de lazer, novas áreas de utilização públicas, né? E a gente tem certeza que os indicadores estão melhorando, né? Eliminando tanto as filas de tráfego, mas também a gente está melhorando a segurança viária naquela região, tá? Obrigado pela atenção. Abro o espaço para os questionamentos. Canal de notícias da cidade de Araxá, repórter região.